Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a entrar nesse card aqui para se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro do que rola no canal do Portal Revoluta. Chegamos ao 14º episódio do programa literário Eu Que Fiz, onde a gente recebe autores para falarem um pouco de suas obras. E o convidado desse episódio, ele é um carioca de 35 anos, músico e escritor. Eu estou falando do Vinícius Canabarro. O Vinícius, ele é da banda Atomic Horror e ele aproveitou as letras para poder se inspirar e escrever um livro chamado A Aurora das Aberrações. Bom, A Aurora das Aberrações fala um pouco desse medo do diferente, de como as pessoas reagem quando alguém é diferente dela, seja no que for. Eu vou deixar ele explicar melhor como que se deu essa ideia de escrever A Aurora das Aberrações. Então fiquem agora com o 14º episódio do programa Eu Que Fiz, com Vinícius Canabarro. Olá, sou Vinícius Canabarro, autor de Aurora das Aberrações e Autópsia Carioca. São esses dois livros aqui. Hoje eu vou falar sobre esse aqui, o Aurora das Aberrações. É baseado em dois álbuns da minha banda, de uma das minhas bandas, o Atomic Horror. E ele fala sobre pessoas que de uma forma inexplicável começam a mudar a aparência. Começa a crescer bolhas, rachaduras, um pus, e um cheiro de podre na superfície da pele delas, e elas passam a sofrer perseguições por parte da sociedade que não mudou, que não se transformou. Então, não importa se é um familiar, se é um grande amigo, se é uma pessoa importante da parte do trabalho e tudo mais, não importa. Se transformou, passa a sofrer perseguição. E eles acabam indo para os esgotos, se refugiarem no esgoto da parte da zona norte do Rio de Janeiro. Mais precisamente Ramos, Olaria, Penha, Bom Sucesso. Eu decidi botar esses lugares especificamente porque foram pontos que, quando a gente montou a banda e a gente escreveu esses discos, a gente morava nessa área, né? Uma área que a gente conhece bem. Então, me trouxe uma certa nostalgia fazer isso, e ao mesmo tempo são áreas que são abandonadas sempre foram pelo governo em todos os âmbitos que a gente tem, tanto municipal quanto estadual e federal. Então eu acho que deu certo fazer uma distopia ambientada ali, né? É um livro que fala sobre a perda da essência, né, para a superficialidade. É um livro que fala sobre medo do que é diferente e como esse medo pode gerar uma coisa muito perigosa. Então, basicamente, o livro é sobre isso. É uma distopia sobre medo e sobre o ciclo de violência que esse medo causa. Olha, como inspiração, bom, é muita coisa, porque eu sempre gostei muito de distopia no geral, tanto em cinema quanto em livros. E aí vai de Huxley, George Orwell. Aqui no Brasil tem o José Jacinto Veiga. Tem um monte de autor que eu posso ter puxado influências ali e que na verdade estão em mim já. Não foi nenhum caso pensado, né? Philip Dick. O Philip Dick, eu acho que mais pelo fato de botar uma coisa muito estranha
e fazer com que isso gere uma crítica social, né? Mas ele é mais futurista, não é muito o que eu escrevi. Mas, de repente, nesse ponto, e livros, e filmes. Tem um filme soviético que eu gosto muito, e ele tem me influenciado muito desde o do momento que eu vi, que é Carta de um Homem Morto, de 86. Ele tem uma estética muito parecida com a banda Atomic Horror, é amarelo, todo mundo com máscara de gás, e tem esse clima pós-apocalíptico, e como é que a sociedade se configura num ambiente completamente tóxico, né? Então, e aí vem autoritarismo, aí vem tudo, né? O medo, pessoas mortas na rua. E esse filme me influenciou muito em tudo que eu fiz do Atomic Horror, e com certeza ele está nessa lista também de influência. A base para os contos são as letras dos 2 primeiros álbuns do Atomic Horror, que são esses álbuns aqui, né? Esse aqui é o primeiro álbum, o Warfare Merchants, e esse aqui é o segundo, o Atomic Freaks. Esse aqui, na verdade, é a base, né? Se for fazer um storyboard, ele vai ser muito mais sobre esse álbum. Mas eu peguei vários personagens daqui, né? Esse aqui, na verdade, não é um álbum conceitual como é o Atomic Freaks, mas tinha vários personagens aqui. Eu achei que de repente poderiam enriquecer a trama, aí eu acabei utilizando. E a outra parte é a Zona Norte carioca, que é onde a gente viveu durante a nossa adolescência, nossa infância, adolescência e o começo da fase adulta. É uma região que é largada pelos governantes, então ela não tem muita infraestrutura e tudo mais. Além disso, ela serve como um corredor. Esses bairros da Zona Norte carioca, eles ficam entre 2 complexos de favelas que são ainda mais abandonados do que esses bairros em si, e que estão constantemente em guerra, né? Então você tem de um lado da linha do trem o Complexo do Alemão, e do outro lado, já beirando a Avenida Brasil, você tem o Complexo da Maré. E no meio disso, esses bairros que são de passagem, né? Como essa violência urbana, ela mexe tanto com os moradores que moram diretamente nessas favelas, nesses complexos de favela, como quem mora ali próximo, quem mora ali perto. A base para esses contos foi a ambiência e esses 2 álbuns. Olha, uma das minhas grandes influências é Saramago. Saramago, inclusive, talvez seja a maior influência para esse livro. Tanto por colocar elementos que não têm explicação e isso mexer com toda a estrutura social, em livros como Intermitências da Morte, Ensaios sobre a Cegueira, e como essa parte também de você não colocar um personagem central e não botar nome nos personagens, né? Eu fiz isso por 2 motivos. Para explicitar que isso poderia ser com qualquer um, né? Poderia acontecer com qualquer pessoa, qualquer um estava ali à mercê do que estava acontecendo ali, né? E o outro ponto é essa síndrome que eu acho que isso está em toda a sociedade. A gente precisa se colocar em grupo, então acaba fazendo um pensamento de manada, né? Você perde a sua identidade porque você precisa se encaixar em uma linha de pensamento já estruturada, já pré-determinada. Você tem de um lado da sociedade o pessoal que não se transformou, né, que se tornam milícias para perseguir o pessoal que já é transformado, e do outro lado você tem pessoas que sofrem essa perseguição. Então, basicamente, essas pessoas não são mais quem elas eram.
elas se transformaram em outra coisa, elas se transformaram num bloco de pensamento, né? Uma que vive para perseguir e a outra que vive para revidar. É o ciclo de violência eterno, né? A gente vive isso o tempo todo na sociedade, em outros âmbitos, de outras formas, mas basicamente é isso também. Eu acho que desde quando eu nasci, em 85, a gente não teve um momento como hoje em dia de que ficasse tão claro que o medo do desconhecido tivesse consequências tão terríveis na sociedade. Acho que hoje isso está muito claro. Então, escrever sobre isso foi muito óbvio para mim também, né? Eu já tinha uma base do que escrever através das letras, mas eu dei um direcionamento a essas letras, né? Então, eu achei, bom, o que mais eu posso fazer? Hoje em dia, a sociedade persegue tudo que é diferente, né? E as pessoas morrem, né? É cor de pele, é gênero, é orientação, é tudo. O Atomic Freaks, ele foi lançado em 2011, mas a gente já tinha começado a escrever essas letras antes. Algumas delas bem antes. Demon Dust já é bem no começo da banda. Mas a gente já tinha essa ideia programada, né? Eu sempre quis fazer um disco conceitual. E escrever em livro foi logo depois que a gente lançou o disco. Ali eu falei, cara, eu gostaria muito de ver isso numa sequência mesmo, né? Com outro tipo de linguagem. Na verdade, a primeira ideia para lançamento, diferente do que era o álbum, era um quadrinho. Só que acabou que não rolou, por diversos fatores. E aí foi quando a gente estava lançando o último disco do Atomic Horror, que é o Never Humor Again, saiu em 2017. Eu fiz uns resumos, antes de começar a fazer a letra, uns resumos das minhas ideias, o que eu gostaria de escrever e como eu deveria organizar isso nas letras, né? Para poder ter também a ideia de encaixar. É um momento que vem uma música rápida, é um momento que vem uma música que tem uma ambiência mais melancólica e tudo mais, e conseguir organizar isso de um jeito que as letras se encaixassem nelas e tudo mais. E ali eu falei, tá, tudo bem, eu consegui organizar as ideias para isso, mas, poxa, seria muito bom se eu começasse do começo. Então eu resolvi fazer isso também com o Atomic Freaks, que foi aonde começou essa ideia, essas histórias. E ali eu falei, cara, isso seria bom se fosse um livro. Aí eu resolvi correr atrás e publicar como livro também, né? Eu escrevi, entre escrever mesmo, sentar e falar, agora eu vou botar isso no papel, e de fato terminar, demorou em torno de um ano. 1000 afazeres, 1000 coisas diferentes, e teve dia que eu não sentei para escrever, teve dia que eu sentei e escrevi pra caramba, depois sentei de novo. Nossa, ali eu aprendi que você não pode ficar muito tempo e deixar a ideia abandonada, porque quando você pega de volta para escrever do ponto que você parou, você já é outra pessoa, né? E aí você tem que quase que reformatar aquela ideia e começar tudo de novo. Então, quando finalmente foi durante essa pandemia, ali saiu muito bem. Ali eu sentei e eu consegui finalizar, acho que em menos de um mês, depois que eu sentei na pandemia para escrever, eu terminei a história e finalizei, e aí eu comecei a correr atrás de como eu poderia publicar, né? Talvez o fato dessa ideia
não ser completamente minha, né? Várias letras do Atomic Freaks não são minhas. A base a maior parte das letras eram minhas mesmo, mas eu escrevi essa base e de repente o Vitor Striker, que é o baixista da banda, veio com outras letras. O meu irmão, o Vitor Poison Hell, também veio com outras letras, e eu peguei aquilo e encaixei num contexto. Então ficou uma certa loucura, né? Do nada tem uma criança de 3 olhos, né? Tem essas coisas assim que, nossa, né? E aí, como é que eu vou fazer agora para ter uma história que corra, né? E tem um contexto, né? E no livro eu consegui pegar essa ideia, né? Conversando com eles, vendo o que eles queriam passar com isso, e eu acho que essa ideia ficou melhor desenvolvida, né? Então tem personagens que são muito importantes para a trama, são imprescindíveis ali, que não são meus, são deles, eles que criaram, e eu tive que desenvolver dali. Esse livro, embora meu, ele é muito feito em conjunto com o pessoal da banda, né? Se não fosse por eles, eu não teria terminado a história. A arte gráfica foi uma coisa que me deu trabalho, tão ou mais trabalho que escrever o livro em si, né? Porque eu sou um autor amador, né? Eu não tenho os recursos que os grandes autores têm, né? De ter uma equipe de uma editora que corrija, que te dê ideias, que fale, olha, isso aqui não tá bom, isso aqui tá legal, trabalha mais isso aqui, não trabalha, né? Que dê uma olhada nos erros ortográficos e te passe a ideia aqui e tal. Então isso tudo foi muito de ajuda dos outros, né? Tanto minha namorada, o pessoal da banda e tudo mais. E eu acabei tendo ajuda para isso. Agora, a parte de desenhos e tudo mais, isso foi tudo meu, e eu sou mais amador ainda nesse quesito, né? Eu não sou desenhista. Eu sempre, desde pequeno, gostei de desenhar e tudo mais, mas sempre foi muito, nossa senhora, muito, muito feio, né? Mas eu queria muito que fosse meu. Eu queria muito botar esse tipo de ideia, né? Eu queria tentar desenhar as ideias que eu estava tendo para escrever. Aí eu tentei fazer o melhor que eu pude. Então você pega esses desenhos estranhos e são meus, né? Tem uns desenhos que eu gostei bastante aqui. E tem os desenhos que eu acho que são muito amadores, mas que deram o tom que eu queria fazer. Então, nossa, isso aqui é muito amador. Mas eu acho que deu o charme certo, né? E ficou assim mesmo. O meu primeiro contato com literatura foi na escola, né? Pelo menos até onde eu consigo lembrar, né? Como quase todo mundo da minha época foi afastado pela literatura da escola, né? Por não estar pronto ainda para conseguir entender a grandiosidade das obras de Machado de Assis e a Luz de Azevedo, Lima Barreto e tantos outros que hoje em dia eu adoro, mas que eu não tinha a menor maturidade para entender. E demorou um pouco para que isso acontecesse, né? Eu acabei, depois de um tempinho, justamente também por causa da escola, mas por ir muito mal, né, nela, meu pai me passou um castigo, que foi pegar os livros que ele tinha em casa, ler, e não só ler. Ele me fazia depois uma espécie de arguição
a maioria das vezes ele botava só o terror que ele ia fazer a arguição e não fazia. Se fez, eu acho que fez umas 2 vezes, mas isso me fez ficar mais próximo de vários autores que eu jamais teria conhecido, né? Alguns clássicos, outros nem tanto, mas que, porra, foi uma experiência fantástica, eu precisava daquilo, né? E o primeiro livro que eu li nesse castigo foi Quase Memórias, do Carlos Heitor Coni, e esse livro marcou demais. É uma autobiografia e também uma homenagem ao pai dele, né, que ele fez. Um jeito dele colocar a saudade que ele tinha e tudo mais. E é muito bonito, é um livro bonito. Virou um filme depois que eu ainda não vi. Mas foi um livro que me marcou bastante. Depois eu ainda li outras coisas dele, Pilatos, que já tem um outro tom, já é um tom de humor mais ácido, bem legal também. E passei para clássicos também, Gabriel Garcia Marques, eu li o 100 Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera, mais curtinhos, Ninguém Escreve o Coronel, que é sensacional também, O Tono do Patriarca, um monte de livro muito bom dele. Outros também, tipo literatura russa, o Dostoiévski, Crime e Castigo, O Jogador, Os Demônios. E assim foi, até que eu parei de receber esse castigo e já passava a juntar meu próprio dinheiro para investir em livros. Então eu tinha 2 hobbies, eu comprava livros e comprava discos, né? Aí passei a ficar viciado em juntar essas 2 coisas e absorver o máximo que eu podia. Olha, falar de livro de cabeceira é bem difícil, né? É quase tão difícil quanto falar de disco de top 5, que sempre tem entrevista de zines e tal. Porque toda vez que eu respondo isso, eu respondo de uma coisa diferente, né? É muito complicado, vai muito do momento que você está ali, do momento que você lê o livro. O último que eu li, que me marcou pra caramba, eu adorei o livro, é o Sombra de Reis Barbudos, é um livro do José Jacinto Veiga, e é sensacional. É um livro sobre... a história vem de um garoto recapitulando coisas da cidade dele, e é de um jeito muito gostoso de ler. Ele consegue fazer como se você realmente estivesse lendo de um garoto, né, o jeito de contar. E é maneiríssimo. E é uma analogia com a ditadura militar. Foi escrito, inclusive, ali próximo, foi no meio do período. E é um livro sobre a construção de uma fábrica e a chegada dessa fábrica, essa novidade numa cidade, e como é que essa fábrica ela muda a vida das pessoas e como, de certa forma, inicialmente as pessoas acham que aquela mudança é uma mudança muito boa, mas como aquilo acaba tirando direitos e como é que você acaba virando refém daquela fábrica e aquilo acaba destruindo a cidade. De certa forma, aquilo ali é uma distopia, né? Muito bem estruturada, e é uma leitura sensacional. Então é Sombra de Reis Barbudos, do José Jacinto Veiga. Tem uma versão dela que é da Companhia das Letras, que é bonita pra caramba, tem um prefácio enorme, sensacional, rico, com fotos e tudo mais, que eu recomendo demais. O livro que eu não consigo terminar, olha, não por motivo negativo, a crítica é mais a mim do que ao livro, né? O livro até onde eu fui, é ótimo, que é o Irmãos Karamazov. Só que eu nunca consigo terminar. Eu já comecei umas 76 vezes e
parei na metade, fui fazer outra coisa, e aí quando eu voltava para ler, eu já tinha me desconectado com o livro completamente, e eu teria que voltar de novo. Eu já tentei fazer isso várias vezes, e eu nunca consegui terminar esse livro. Isso aí é minha falha, porque o livro, eu tenho certeza que é um livro fantástico, pelo menos até onde eu fui, eu sei que é. Indicação de um autor novo, cara, não é puxando o saco não, mas, porra, um livro muito bom, um livro recente agora, do vocalista do Flagelador, o Armando Urutau Macedo, e, cara, fantástico, Fumando na Escuridão, o nome do livro. É um livro curto, fácil de ler, você consegue ler esse livro bem rapidinho, e ele te traz um monte de coisa maneira, cara. Principalmente para quem está envolvido com o underground de alguma forma, porque é um livro autobiográfico com algumas mudanças, né? E é sobre um cara que se muda para São Paulo e acaba trabalhando num bar onde rola shows e eventos do underground, principalmente de heavy metal, e ele acaba durante um período morando nesse bar. Então são as coisas que acontecem no dia a dia desse cara, né? Que é o Ed, no bar Capricórnio. E, cara, é sensacional. O Armando conseguiu fazer momentos ali que beiram a melancolia, fala de solidão, fala de sentimentos estranhos e, por momentos engraçadíssimos também. Que, porra, eu fiquei meia hora rindo pra caralho. Além de ter uma leveza, né? Ele tem uma leveza na forma de contar essa história. Pô, é incrível. Até quem não é ligado ao underground, eu tenho certeza que se fosse ler esse livro ia gostar muito. E inclusive ficar interessado nas coisas que acontecem nesse submundo. Daisy, muito obrigado por esse espaço. Pô, canal fantástico. E eu espero que daqui pra frente aí as coisas só deem certo pra você, porque você é uma pessoa muito foda, fantástica também. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que viram esse vídeo. Os livros estão aqui disponíveis comigo. Então, se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato comigo, vinicius.canabarro@gmail.com, e a gente troca uma ideia também lá no e-mail. Beleza, galera? Valeu, muito obrigado aí. E esse foi o Vinícius Canabarro falando do livro A Aurora das Aberrações. Eu estou super curiosa para ler, já estou aqui com o meu exemplar e já eu começo a leitura desse livro. Parece ser tão instigante, que fala de tantas coisas atuais de uma forma diferente, né? E olha o diferente de novo aí. Bom, se você se interessou pelo trabalho do Vinícius, aqui na descrição do vídeo tem o e-mail dele, assim como os perfis para contato. Além disso, tem o nome dos autores e dos livros que ele citou durante o programa, né? O livro de cabeceira, o calo literário, o primeiro contato com a literatura, assim como o livro que ele indicou de um autor independente. Bom, e por falar em indicar, nessa edição, nesse episódio, eu vou indicar esse pequeno grande livro sobre a tirania. Esse livro é do Timothy Snyder. Eu descobri esse livro um dia que eu estava passeando, e aí, lógico que eu entrei numa livraria e fui comprar um catálogo de uma exposição, e no caixa eu descobri esse livro. A gente estava nas vésperas da eleição de 2018, então já dá para entender, né, o porquê que o título me chamou a atenção de cara. Eu li em um dia, uma noite, assim, deitei para dormir e comecei a ler e foi. E é bem interessante porque ele fala sobre 20 lições do século XX para o presente. Por quê? O Timothy, ele fala aqui sobre a origem da tirania, né? E
tudo que vem ocorrendo durante o século XX, que mostra esse retorno da tirania ao poder. Ele publicou, os textos que estão aqui, ele publicou, na verdade, numa rede social, logo após o Donald Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos, né? E aí viralizou, todo mundo começou a falar sobre os textos e acabou virando esse livro. Os títulos dos capítulos são bem interessantes, né? Não obedeça de antemão, trate bem a língua, acredite na verdade, investigue, mantenha calma quando o impensável chegar. Alguém está se identificando com isso aí? Seja o mais corajoso possível. E no final do livro tem uma coisa muito bacana, que ele convidou artistas brasileiros para fazerem cartazes com o nome dos títulos dos capítulos. Então esse aqui que eu mostrei é Não Obedeça de Antemão. Vamos lá. Cuidado com o estado de partido único. Assuma sua responsabilidade para com o mundo. Super indico, mais atual impossível, né? A gente está num momento que eu acho que é importante entender mais sobre a tirania. E é isso, essa é a minha dica desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando dicas de autores e mandando inbox. Eu adoro receber as mensagens comentando sobre os episódios do Eu Que Fiz. E, mais uma vez, eu ressalto aqui que só a arte salva. A literatura realmente é uma porta de entrada para mundos sem a gente precisar sair de casa, que é o que a gente pode fazer no momento, conhecer o mundo sem sair de casa. Fiquem bem, cuidem-se, cuide de si, cuidem dos seus. É isso. Obrigada e tchau.